e ficar em torno de 30 e 40 minutos, eu agradeço muito. Mas sabendo que o ministro tem sempre a legitimidade para cumprir o tempo que desejar. Pode deixar, presidente, eu sou muito disciplinado. E depois de ouvir todas essas regras que vão nortear o PSB nas eleições, eu me senti mais ainda obrigado a respeitar uma certa programática em relação, inclusive, à palestra. Presidente Renato Casagrande, ex-governador do Espírito Santo, com quem eu tenho relações pessoais há muito tempo. Doutor Rafael Carneiro, advogado do PSB, advogado eleitoral, doutora Gabriela Hollenberg. Eu tenho muito prazer em estar com candidatos a prefeitos. Quero lhes cumprimentar primeiro pela coragem em serem candidatos. Cumprimentá-los pelo espírito público de enfrentar hoje uma administração, em especial de um município. O alto risco e a complexidade de leis que se enfocam numa administração, em especial do município, é algo impressionante. Os senhores vão conviver, e eu não vou falar muito sobre o tema específico, que isso o Rafael e a Gabriela o farão com mais propriedade. Eu queria apenas ter um diálogo, ou um monólogo, se for o caso, mas com a minha ideia geral sobre o direito eleitoral e sobre a administração pública. Eu posso falar com tranquilidade porque fui filho de prefeito e irmão de prefeito. Inclusive, ambos deputados federais em determinada matéria, em época. E vejo o sacrifício, a responsabilidade de um prefeito e a fiscalização que se exerce hoje sobre um administrador público. Os senhores estarão sujeitos, concomitantemente, a várias legislações com conteúdo e objetos diversos, mas todas elas preocupantes. E estamos vivendo no Brasil numa época em que o candidato não basta que ele tenha a característica de honesto. Ele já entra com a pecha ou com a desconfiança de que não é honesto. O Brasil passa por uma transformação, acho que boa, no sentido de que se tenha uma conotação e um olhar maior para a administração pública, mas com os excessos que estão acontecendo. Nós temos hoje uma total fraqueza das instituições. Executivo não sabe resolver os seus problemas, inclusive os problemas internos. Legislativo não tem competência, no sentido de competente, de solver as suas dissonâncias. E com isso se procura o judiciário para que o judiciário possa se manifestar sobre problemas que muitas vezes são internos às instituições. Eu tenho muita dúvida sobre se o princípio constitucional, cláusula pétrea da Constituição, está sendo observado nos últimos tempos. Será que o Executivo não está se valendo em demasia do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, que parece que vai ser um tutor geral das incompetências de definições de políticas públicas?
Será que o Executivo não está totalmente dependente de uma decisão judicial? Claro que o Judiciário ele só é movido quando requerido, mas também há que se ter um certo limite para que o Judiciário não legisle, para que o Judiciário não governe, para que o Ministério Público, na sua alta missão, não atrapalhe, e muitas vezes, uma administração municipal. Eu tenho uma visão da Justiça Eleitoral, fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral, fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma visão muito crítica em alguns aspectos. Talvez aqui Rafael e Gabriela discordem. Acho que o direito eleitoral e a justiça eleitoral no Brasil, no decorrer dos últimos tempos, talvez agora minorando um pouquinho, trata os partidos políticos como se fossem tutelados. Regras, regras e regras. E mais, os partidos políticos se submetem a essas regras. Às vezes demasiadas, não dando possibilidade àquilo que todos nós criticamos, que os partidos políticos tenham programa, autonomia, responsabilidade, porque não há democracia, pelo menos no nosso sistema constitucional, sem partidos políticos fortes. E a justiça eleitoral, mesmo com a maior boa-fé, tutela os partidos, como se eles fossem incapazes de gerir os seus próprios programas, de gerir a administração pública dos quais ele participa ou lidera. E aí vem uma gama de legislação em relação aos partidos políticos. E os partidos começam a se submeter a isso. Qualquer dúvida de um partido, consulta, estou falando especificamente no Tribunal Superior Eleitoral. Consulta isso, consulta aquilo. Há um medo generalizado de que a atitude ou a candidatura, principalmente, possa ser impugnada de tal forma. Isso não é possível. Justiça eleitoral, em muitos países, e nos mais desenvolvidos, é órgão de administração. Pertence ao administrativo. Outra questão é que a legislação eleitoral, além de tutelar os partidos, ela trata o eleitor como se fosse uma criança de 5 anos que não saiba resolver por si próprio as suas possíveis escolhas. Realmente é preocupante que o Brasil tenha, num Brasil de dimensões aí continentais, com uma desigualdade social imensa, com ainda um grande grau de desinformação e carência social, que se dê ao cidadão esclarecimentos sobre a vida política, sobre eleições, sobre administração. Mas deem ao eleitor uma certa liberdade de escolha e de atitude, porque senão nós não teremos o eleitor capaz de discernir. Nós estamos tolhendo, inclusive, como disse em relação aos partidos, a possibilidade do eleitor fazer uma escolha sem que ele seja tutelado como se fosse incapaz. Não pode ter propaganda ali, que o eleitor vai se considerar, inclusive a nossa ficha limpa, que eu sempre apoiei. Hoje eu tenho uma visão já um pouco crítica. Se o candidato foi condenado em segundo grau,
Dê um discernimento ao eleitor, explique ao eleitor que ele foi condenado. Se ele, assim mesmo, achar que aquele é o melhor condutor para as políticas públicas do seu município, o Estado, deixe que escolha. Não precisa haver esse engessamento dos partidos e dos eleitores. Acho que a propaganda eleitoral também reflete mais ou menos esse pensamento. Tudo não pode. Prefeito, o candidato botou a cara na janela e riu para 3 pessoas que passaram na rua, propaganda antecipada. A legislação atual, ela ampliou, ela atenuou esse aspecto. Já na pré-campanha, já há uma possibilidade maior do candidato expor ideias, aparecer, porque antes era um terror. Eu, se fosse candidato com a legislação anterior, eu não sairia de casa antes do período eleitoral. Ia ter que responder inúmeros processos perante o juiz eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral e talvez até ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa é uma das questões que me preocupam, porque nós temos, todo mundo aspira a uma democracia mais perfeita, a um país mais ético, mais produtivo. Mas deem liberdade para o cidadão e para o partido político, dentro de determinadas regras e garantias, terem o seu espaço de liberdade. Mesmo que esse espaço de liberdade possa, num primeiro momento, se estar atuando não de forma perfeita. Outra questão que eu tenho uma dificuldade, prestação de contas. A nova lei agora atenuou um pouco a prestação de contas, trouxe princípios muito mais democráticos, no sentido de proibir a doação de empresas, de limitar a doação de pessoa física, de verificar a origem da doação, enfim, tem uma série de regras que eu acho que evoluíram. Agora, sempre que eu atuei na justiça eleitoral, eu posso estar defasado, mas prestação de contas o juiz é um mero carimbador de aritmética feita por técnicos. Só. Dificilmente algum juiz, lá no eleitoral, ou mesmo no TSE, ousa discordar de uma prestação de contas, que é o limite de gastos e as notas referentes se preenchem, se estão dentro daquele limite. Dificilmente o juiz se debruça sobre se aquilo realmente deve ser decidido de tal maneira. A Justiça Eleitoral, agora, para prestigiar a prestação de contas, ou eu diria, prestigiar a sua própria atuação, transformou a prestação de contas num processo judicial, sujeito à jurisdição. Não muda nada. Não muda nada. E, com isso, passou-se a fazer um processo judicial com as mesmas características da prestação de contas que antes era um processo administrativo dentro da Justiça Eleitoral. O que me chama muita atenção agora em doações é essa recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral de não examinar, e parece que vai ser uma tendência futura, face aos acontecimentos presentes, não vai examinar apenas os limites, as doações mais sérias,
se elas são doações legais. Nós estamos vendo hoje todos dizerem, tal doação foi declarada. E vocês estão vendo que essas declarações estão, muitas vezes, pouco importando em virtude de sua origem. Não basta dizer, a prestação de contas da campanha foi toda ela declarada e o tribunal julgou regular. Hoje está se perquirindo, está se abrindo uma possibilidade, praticamente dizendo que não há uma coisa julgada na prestação de contas, porque se pode verificar que mesmo uma doação declarada na forma legal pode ter origem ilícita. Trouxe-se para os partidos políticos e para os candidatos aquilo que já existe há muito tempo nos bancos, exigência do Banco Central em relação, principalmente aos bancos, sobre os depósitos das pessoas, das indústrias, das empresas, que não é só o depósito bancário. O gerente hoje de um banco, por normas internacionais e agora nacionais, ele tem que conhecer o cliente da conta. Ele tem que conhecer o cliente do seu cliente. Ele tem que conhecer a origem do numerário do seu cliente. Ele tem que conhecer a ex-namorada do cliente, a ex-mulher do cliente, porque essas sim são perigosas. Isto vai acontecer certamente, não tenho a menor dúvida. Vai trazer para os partidos políticos e para os candidatos essa obrigação de não só verificar o teto das doações, a legalidade formal das doações, mas há que se ter em vista saber qual é a origem do dinheiro do doador. Isso é bom. Isso é bom porque traz uma mentalidade de aperfeiçoamento da máquina pública e da campanha política. Vocês dei um exemplo agora, porque o Tribunal Superior Eleitoral reabriu uma prestação de contas já aprovada de um determinado partido político para que se pudesse verificar alguns fatos objetos de investigação. Nesse sentido, acho que podemos evoluir. Há uma certa insegurança em termos jurídicos, por exemplo, pode haver, mas há também uma possibilidade de que se tenha uma prestação de contas mais transparente, e não apenas um faz de conta. Eu nunca decidi contrariamente aos que os técnicos elaboraram. Às vezes, com alguma ou outra ressalva ou modificação de ponto de vista. Outra coisa, a aprovação de contas com ressalvas. Eu, logo que cheguei no Tribunal Eleitoral, digo, bom, ou aprova ou desaprova. Aprovar com ressalva é uma maneira de que se possa, inegavelmente, sanar alguma irregularidade que seja sanável. Mas olhem, há muitas ressalvas que são mais graves do que a própria prestação de contas. Isso é um assunto para se meditar. Isso não acontece aqui, no Tribunal Eleitoral, no Brasil, nos partidos políticos. Vai ocorrer, sim, no seu município. Vai ocorrer sempre perante o seu juiz eleitoral. Ao Ministério Público Eleitoral. Hoje o Ministério Público, apesar de fazer um trabalho excepcional, cada vez mais está se imiscuindo, muitas vezes, em assuntos que não lhes dizem respeito.
Eu tenho acompanhado algumas ações de improbidade de prefeitos do interior e fico impressionado com o teor dessas ações civis de responsabilização. Porque muitas delas nasceram fadadas ao fracasso. E parece que o Ministério Público está fazendo uma obrigação, ou está prestando contas de sua atuação. Um prefeito, claro que eu estou exagerando sempre, um prefeito de uma cidade do interior, doutor Márcio, manda pintar a porta da prefeitura que está descascando, que está velha. Certamente, se alguém passar e encontrar dois pintores, um fazendo a raspagem e outro pintando, poderá sofrer uma ação de improbidade. Foi feita a licitação? Como é que foi feita essa escolha? Há comparativo de preços? Isto é um exagero. Hoje o prefeito, na melhor das boas vontades, para realizar uma obra pública, claro que tem que se estabelecer, se respeitar as leis de licitações, mas nós estamos engessados por um excesso de fiscalização, por um excesso de poder de quem teria obrigação de atuar apenas em casos excepcionais e que justificassem essa atuação. Tomem nota, vocês todos. Muitos dos senhores sofrerão sem ação civil de responsabilidade. Não estou sendo agourento, mas eu tenho certeza absoluta. Hoje, ser administrador é um risco calculado. E ser candidato também. Enfim, essa é a visão que eu tenho de mais crítica. Evidentemente, alguns acertos, grandes acertos ocorrem. Se não tivesse essa dicotomia toda, a doutora Gabriela, o doutor Rafael não teriam seu ganha-pão, sua fonte de sustento. Eu estou falando, qualquer hora eu estou na justiça eleitoral, eu vou ter que engolir tudo isso. Um aspecto importante, só para passar em... Está havendo perante o Tribunal Superior Eleitoral, há algum tempo, um pedido da Justiça Federal para que os juízes federais se tornem também juízes eleitorais. Nós sabemos, e eu fui o relator de uma decisão, nós sabemos que o juiz eleitoral que atua no município é o juiz da comarca, é o juiz de direito. Os juízes de Associação dos Juízes Eleitorais dizem que agora, hoje, com a capilaridade maior da justiça eleitoral, e sendo uma justiça eleitoral, uma justiça nacional, e com verbas, é verdade, verbas da União, não haveria por que ser apenas um privilégio do juiz estadual. Deveria, em certos casos, ser do juiz federal, ou então deveria ter uma alternância nas funções. Ora, isso gera uma dificuldade muito grande. Eu dou um exemplo, por exemplo, Passo Fundo, já não digo, uma cidade média do Nordeste que tenha 3 juízes federais, olha que é muita coisa, e tenha 7 zonas eleitorais. Evidentemente que algumas delas serão preenchidas por um ou por outro juiz. Isso pode causar dificuldade. Nós temos 5.000 e tantos municípios. A Justiça Eleitoral Federal, e eu vim da Justiça Federal, não vai ter a capilaridade que tem a Justiça Estadual de examinar, a fiscalizar determinados pleitos. Nós temos a Justiça Federal representada já no Tribunal Regional Federal,
que é composto de um juiz federal. O que se diz é que o juiz, e com certa razão, o juiz federal, como é um juiz nacional, ou pelo menos agora regional, porque os tribunais abrangem vários estados, tem mais independência, tem mais autonomia, está mais distanciado dos fatos e dos contatos, o que é uma verdade. Mas a nossa Constituição, hoje, quando fala de juiz eleitoral, fala em juiz de direito. Acho, sim, que o ideal seria que houvesse uma justiça eleitoral independente. Mas, com tanta crítica que eu fiz à justiça eleitoral, eu acho que, hoje, orçamentariamente, fica difícil. Acho que tem que haver mais de um juiz federal nos tribunais e tem que haver uma melhor distribuição desses juízes e dessas questões. Porque nós estamos caminhando dentro desses pleitos divergentes defendidos pela associação e pelos tribunais de justiça estaduais com os tribunais e juízes federais. E a despesa da justiça eleitoral é uma despesa impressionante. Eu não estou falando do pequeno município, da pequena comarca. Aliás, dentro dessa briga por competência, eu não tenho a menor dúvida que por trás dela, para os juízes, está a gratificação eleitoral. Quantos dos senhores não sabem em suas cidades de que um juiz determinado não quis ser promovido ou removido para outra comarca maior para não perder a gratificação eleitoral que lhe está assegurada? Há que se pensar nisso, porque hoje a magistratura pensa muito na sua remuneração. Nós vamos, então, esse é um problema que já está ocorrendo, já há um novo pedido, e me parece que, numa interpretação maior da Constituição, realmente a justiça eleitoral pode estar melhor representada por força constitucional, em relação, quando se fala em juiz federal para os tribunais eleitorais. Já vou terminar, presidente. Apenas aquela observação que eu fiz inicialmente. O dirigente, o prefeito, o administrador, está sujeito, no exercício de suas funções, a uma série de leis e a uma série de órgãos de controle que exercem funções distintas. As leis têm conteúdo e objetivos também distintos, mas que todas elas podem estar incidindo conjuntamente sobre um determinado ato ou fato. Vocês vão conviver com a lei anticorrupção, que está sendo muito mal discutida, está sendo uma lei que já tem dificuldades técnicas para ser implementado num sistema jurídico brasileiro que não lhe é favorável, porque há uma responsabilização objetiva da pessoa jurídica, ou seja, aquela que age mesmo sem dolo ou culpa, por ato ilícito praticado contra a administração. Eu tenho participado no Congresso Nacional da modificação do chamado Acordo de Leniência, que é a delação premiada junto à administração, nada mais do que isso. E se trata, essa lei, que tem por escopo proteger a administração pública nas 3 esferas do poder, executivo, legislativo e judiciário. E no executivo, nas suas várias formas, União, estados, municípios e Distrito Federal.
Pois bem, o que está se discutindo hoje sobre a modificação da lei anticorrupção, sobre a modificação do acordo de leniência, muitas dessas modificações necessárias para que a administração pública possa dar um mínimo de possibilidade de sobrevivência a algumas empresas que lhe prestam serviço sem que abra mão da punição. Nós estamos discutindo uma lei nacional por força de um fato objetivo, concreto, que é a Operação Lava Jato. Não se pode discutir uma lei nacional que vai ser aplicada no município com os olhos voltados apenas para a União e para a Operação Lava Jato. Isso eu tenho dito no Congresso. Há uma distorção porque se examina uma lei sob uma determinada ótica, sob um determinado acontecimento que hoje existe. Por exemplo, o prefeito é a autoridade máxima que o processo administrativo de responsabilização da lei anticorrupção dá a autoridade máxima do órgão lesado a competência para abrir o procedimento administrativo de responsabilização. Muitas vezes, essa autoridade pode ser o próprio prefeito, que tem autonomia para formar a comissão, para, se houver responsabilização, aplicar a pena, eventualmente fazer um acordo de leniência. Tudo isso é privilégio da lei pela administração. Agora, nessa lei querem entrar, por razões que eu acho que possam ser de holofotes, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Todos eles têm sua missão específica constitucionalmente assegurados. Não há um processo administrativo, não é um acordo de leniência feito por um processo, por um município que não possa ser objeto de uma tomada de contas de um Tribunal de Contas do Estado. Isso está na Constituição, na lei. Não precisa haver. O Ministério Público sempre poderá tomar ação penal respectiva contra a pessoa física. Mas colocar outros órgãos que não a administração pública, porque parece, aí também tem outra questão, parece que estes outros órgãos não acreditam na administração. Somente eles conhecem os fatos. Somente eles poderão verificar qual o dano causado à administração. E vai criar um componente de maior dificuldade ainda para um processo dessa lei, processo que apenas terminou agora no âmbito da CGU, com a aplicação de pena de perda de idoneidade da empresa. Eu não sei como está a aplicação dessas leis nos estados, porque elas dependem de regulamentação estadual e até mesmo, se for o caso, municipal. É um assunto que os senhores vão enfrentar. Ninguém conhece, não há precedentes administrativos, não é um procedimento administrativo nos moldes que nós conhecemos hoje, com servidores públicos acusados de algum ato ilícito praticado contra a administração, e os senhores devem estar preparados. Não vai, hoje, pela lei, e na modificação principalmente, se exige um programa de compliance, que nada mais é, eu não gosto do termo, porque isso é de grandes corporações que atuam nas bolsas internacionais. É um programa mínimo de integridade. A panificadora que produz aí bolachas e para ser vendidas tem 40 funcionários no seu município. Ela vai ter, dentro da dimensão dela, que ter, certamente isso vai ser objeto de colocação no edital. Deve ter um programa de integridade, um código de ética, que não pode ter essas exigências da lei nacional. Quem é que vai fazer um programa de integridade para uma pequena empresa do meu município? É o contador.
É o contador, pô, que vai pegar na internet um modelo e vai aplicar as peculiaridades da empresa. E, certamente, a existência no edital da necessidade de um acordo, de um programa no contratante com o poder público, vai contar pontos na apuração do vencedor da licitação. Mas é isso. A lei anticorrupção, a lei de improbidade administrativa, que pune o servidor e só lateralmente a pessoa particular. Todas elas estão aí como espada de Damocles. A lei de licitações continua atuando paralelamente a todos esses casos. A lei de transparência, a lei da responsabilidade fiscal, mesmo a lei de ficha limpa, só para demonstrar o número, sem falar em outras, que podem reger determinado ato e neles ela possa ser enquadrado. Além da fiscalização dos tribunais de contas dos estados, tribunais de contas de município onde existe, TCU em verbas federais aplicadas no estado e que, se forem questionadas, terão que ser examinadas pelo CGU, aquelas verbas que não são federais e que não entraram especificamente na dotação orçamentária ou nos recursos do município. Me preocupa também a concomitância, e aí já são casos mais concretos, de eventuais condenações pela lei de improbidade ou processos constantes da lei de improbidade contra um determinado prefeito, que já teve, pelo mesmo fato, uma condenação na Justiça Eleitoral e onde ele foi condenado. Será que ele tem que responder? Muitas vezes as penas são as penas idênticas. Na ação de improbidade, ele vai responder por aqueles crimes que já foram objeto de decisão da Justiça Eleitoral através de um outro tipo de ação? Isso vai acontecer. Problema muito sensível em função do que estamos verificando hoje. Os senhores estão numa reunião do diretório municipal ou fazendo um contato com o sindicato e alguma pessoa faz uma gravação clandestina daquilo que o candidato disse. E nós sabemos que o candidato, no fervor da campanha, pode dizer algo que extrapole. Não há campanha política em que não haja um esquentamento de ânimos. Essa gravação pode ser usada contra o candidato? O Supremo Tribunal Federal diz que a gravação ela é lícita desde que quem grava o faça em defesa própria para evitar um processo, uma penalização. Na Justiça Eleitoral, hoje eu não sei, mas eu participei de um julgamento em que se disse, não, na Justiça Eleitoral, uma gravação feita por terceiros, de forma clandestina, e que trouxer prejuízo ao candidato, à pessoa do candidato, ela é considerada ato ilícito. Hoje todo mundo tenha o telefone, foto, gravação. Isso é um fato que vai ocorrer. O professor daqui a um pouco vai ter que tocar nesse assunto. As redes sociais. Se as propagandas são lícitas ou ilícitas, ninguém controla a rede social. E, às vezes, o candidato paga por uma opinião de um eleitor. Então, tudo isso
está criando um arcabouço novo que nós vamos ter que examinar. E nada melhor que um encontro de candidatos, e principalmente a prefeitos, onde, teoricamente, a estrutura é menor de conhecimento, de técnica, para que se possa enfrentar esses problemas com uma certa garantia. E uma última observação. Código Eleitoral já está defasado. A todo momento surge uma lei eleitoral modificando o Código Eleitoral. Umas para o bem e outras para o mal. Essa última, acho que sim, tem aspectos positivos. Mas só para demonstrar como ele está defasado, o Código Eleitoral, e me corrijam, parece que tem tipos penais, crimes, em torno de 27 ou 30 e poucos crimes, ou seja, matéria de direito penal, condenação penal. No anteprojeto do Código Penal, que eu presidi a comissão e que está tramitando lentamente pelo Senado, nós procuramos, era nosso objetivo, trazer todas essas leis estapafúrdias externas, trazer tudo para o Código Penal. Afinal, é o código de conduta de uma sociedade. Botar ali os crimes ambientais, crimes eleitorais, crimes contra a ordem tributária, crimes de informática. Matéria difícil para fazer um código em 7 meses. Mas só para dar um exemplo, dos 30 e poucos, 28, 30 e poucos, olha, agora não tenho de cabeça, crimes eleitorais tipificados no Código, esses vários tipos foram reduzidos para 7 ou 8. As demais condutas tipificadas não foram, pelo menos para nós, tipificadas como condutas lesivas o suficiente para atrair o direito penal, que, enfim, é a última instância, é o último momento. Eu já passei da hora, já falei sobre tudo, menos sobre o tema. Eu quero desejar a todos felicidades, força, coragem. Vamos acreditar no Brasil, ainda de hoje, mas principalmente de amanhã, com a participação de todos. Muito obrigado. Parabenizo o ministro Dipp pela brilhante palestra. Ele que, com esse teor crítico, teve uma passagem muito marcante no Tribunal Superior Eleitoral. Tanto é assim que se está sendo elaborado um livro em sua homenagem, em homenagem à sua passagem no TSE. Embora ele não goste do termo homenagem, ache cafona, então nós elaboramos um nome, a jurisdição eleitoral na perspectiva do ministro Dipp, para fugir desse termo. Antes de passar a palavra ao doutor Alexandre, que é especialista em direito digital, gostaria apenas de registrar que já está no site da Fundação João Mangabeira, ou estará em breve, uma cartilha jurídica que elaboramos, trazendo todas as inovações legislativas e a jurisprudência do TSE para facilitar a vida dos senhores em relação às eleições que se avizinham. Passo, então, a palavra ao doutor Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer imenso atender a gentileza do convite do Dr. Renato Casagrande, presidente do Instituto João Mangabeira, para estar com vocês aqui hoje, para tratar de um assunto
que é da minha especialidade, do qual eu venho estudando há bastante tempo, que é justamente os aspectos jurídicos relacionados à propaganda no período pré-campanha e na campanha eleitoral na internet. Eu já tenho uma experiência de trabalhar para alguns políticos nesse assunto em algumas eleições, não só na parte constitutiva, mas também na parte de enfrentamento de incidentes que são muito comuns, uma vez que os brasileiros têm alguns hábitos próprios, sobretudo de ofender as pessoas, a reputação, a imagem. E, de modo geral, não só os políticos, mas também as pessoas no Brasil, quando se deparam com problemas como esse, muitas vezes saem para tomar medidas de forma tardia e desordenada, o que nem sempre acaba resultando em situações que possam mitigar, reduzir os danos causados por esse problema. E como a campanha é um período extremamente corrido, se vocês não tiverem um contingenciamento prévio sobre como lidar com esses problemas, realmente pensar nisso na hora do fervor da campanha vai ser muito difícil. Caso vocês queiram, podem até tirar a foto desse endereço na internet, que é do meu blog, tem esse e-book, que é o Manual de Direito Eleitoral Digital, e lá eu tenho um formato de mais de 100 perguntas, 115 para ser preciso, perguntas e respostas, uma linguagem muito acessível sobre o que pode, como pode e o que não pode fazer na propaganda eleitoral na internet para as eleições de 2016. É um e-book gratuito que está à disposição de todos para poder fazer download. Okay? A ideia inicial agora é fazer com que vocês entendam, inicialmente, o que mudou em relação às eleições de 2016 para o uso da internet. Como é que a gente contextualiza essa situação envolvendo o que está acontecendo na internet após essas mudanças da resolução do TSE. O mercado, seja de marketing digital, seja dos próprios candidatos, ainda não entendeu bem essas mudanças. E está todo mundo meio paralisado ainda para saber se já pode começar, que tipo de atividades pode começar desde já na pré-campanha na internet. Então, meu objetivo aqui é justamente esclarecer esse ponto. Tá? É dizer que, como já foi bem dito pelo Renato Casagrande, essa eleição vai ser diferente, como todas são. Mas essa especificamente, com essa marca de Operação Lava Jato, que reduziu, que fixou limite de uso de financiamento, eliminou o financiamento de pessoa jurídica, fixou valores, isso faz com que a gente tenha que buscar soluções no mundo digital, que é um campo mais, hoje, muito mais capilarizado, com muito mais acesso, muito mais pessoas e com menor custo. Né? E como é que a gente começa entendendo quem que é o público-alvo da campanha? Né? Quem é esse eleitor hoje do Brasil 2016? A gente pode dizer que ele é super conectado. Né? Hoje, vamos dizer, o smartphone chegou na classe C. Tá? Certamente todos que estão aqui hoje estão com o smartphone na mão. Isso significa dizer o quê? Que o cidadão brasileiro hoje, o eleitor, ele é um paparazzi em potencial. Ele é a própria mídia. Então, pensem nisso. O cidadão é a própria mídia, ele é super conectado, o brasileiro adora estar com o último modelo mais avançado de celular, ele adora redes sociais, ele é engajado, né? Ele é jovem e, como não poderia ser, diante do cenário atual da política brasileira, ele está muito irritado. Então, se vocês somarem todos esses ingredientes, pensem em como vai ser lançar a sua imagem, né, a sua presença nesse ambiente das eleições de 2016 que nós estamos passando. E estudos mostram claramente que as eleições de 2016, elas vão ser discutidas, a eleição de 2016 ela vai ser discutida pelo celular. Não há dúvidas nisso, em razão justamente da penetração que já chegou no Brasil. Hoje, por exemplo, o WhatsApp tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil. É talvez um aplicativo com mais uso. Então, imagine que você tem uma rede hoje muito mais fácil de se comunicar instantaneamente, que está a seu favor e que tem que ser bem explorada de uma maneira efetiva para poder amplificar o que você tem de bom
suas características. Eu costumo dizer que o mundo presencial e o mundo digital, o digital, sobretudo, é uma extensão do mundo presencial, só que com uma diferença. No mundo digital se amplifica todos os fatos que acontecem no mundo presencial. E quando eu digo que amplifica, eu digo amplifica para o bem ou para o mal. Então, se uma ofensa ocorre no mundo presencial, se ela ocorre no mundo digital, ela amplifica-se de forma muito mais danosa. E as suas boas qualidades podem também ser amplificadas. Só para vocês terem ideia, hoje, cerca de 46% dos eleitores do Brasil hoje estão já equipados para poder estar utilizando a internet, receber informações. Nós temos cerca de 150 milhões de smartphones, 85%, ou seja, 42% das pessoas acessam a internet, são 59 milhões que acessam o Facebook, 41 milhões do Twitter e mais de 100 milhões do WhatsApp. Então, é uma parcela significativa. O TSE, logo no início, lá pelos idos de 2000, nem chegava a regulamentar a internet. E, depois disso, tratou a internet como sendo algo que tudo era proibido. E é normal, isso é do ser humano. O ser humano, quando não conhece uma coisa, o que ele diz? Não. Hoje a situação já mudou. Hoje a situação já se flexibilizou. E eu vou mostrar para vocês em seguida como é que, nas eleições de 2016, esse perfil vem se tornando uma tendência. Então, as campanhas na internet passam a ser mais técnicas, porque você tem que fazer uma campanha que seja acessada pelo celular, através de aplicativos, através de informações que sejam facilmente divulgadas. Ela tem que ser mais relevante, porque os recursos financeiros estão mais escassos, né? Você tem que usar mais recursos de comunicação, ou seja, mais canais diferenciados para poder falar com o seu público-alvo, né? Vídeos, áudio, blogs, mensagens instantâneas, o que seja. Ela é mais desafiadora, porque hoje nós já estamos num momento de mais maturidade em termos de cultura digital, né, de inserção digital. A população está mais mobilizada. Hoje se discute muito política através das redes sociais, né, o que enfatiza o engajamento, a maior participação, né, e, consequentemente, daí surge o que a gente chama de ativismo digital. Ativismo digital é você formar grupos de formadores de opinião dentro da sua comunidade, da sua sociedade, né, para poder eles falarem bem de você. Então, formar essa rede, buscar grupos de formadores de opinião para poder ajudar esse ciberativismo, para que eles possam falar a seu respeito bem, referenciá-lo, é extremamente importante. Montar uma estratégia nesse sentido. Porque na internet, né, as pessoas não, o currículo das pessoas não basta apenas aquilo que elas falam de si próprias, mas sim do que os outros falam de você. Isso aqui talvez seja até mais relevante, né? Então, como eu disse, a era da inocência, como o Renato Casagrande falou no início, de bater tapinha nas costas, de ir para o bar e tal, isso acabou. Com esse mundo digital hoje, é um mundo técnico. Você tem que buscar saber como é que você se posiciona bem no Facebook, no Google, né? Como é que você busca o engajamento através da mídia digital. Só para vocês terem ideia, como é que o Brasil é tão presente na mídia digital, as últimas eleições foram o terceiro evento mais acessado no Facebook no mundo inteiro. Então, isso mostra que o brasileiro adora a rede social. E esse é um potencial que tem que ser explorado positivamente para difundir, para amplificar a sua imagem durante a campanha, né? Então, as verbas de publicidade estão diminuindo, por que não migrar para o digital, né? E é necessário também, e o mundo digital favorece, que vocês conheçam melhor quem é que acessa os seus perfis na internet. Lá você tem rastreabilidade de tudo, você sabe que faixa de idade, de que localização, né, de que sexo, de que preferência as pessoas estão se identificando com as suas ideias, né? O alcance é muito grande. Você tem hoje muito mais canais de comunicação que as pessoas utilizam costumeiramente em suas atividades para se comunicar. Isso facilita que elas possam rapidamente serem alcançadas através da sua mensagem. E é um custo muito mais barato em termos de operação.
né? Fica muito mais barato que colocar um outdoor, fica muito mais barato do que fazer outras situações presenciais que eram mais custosas e, evidentemente, também complicadas de efetivar. Então, nós estamos aí, eu sintetizei num quadro, uma redução do período de campanha para 45 dias, a partir do dia 16 de agosto, né? Vedação de financiamento de pessoa jurídica e imposição de limite de gasto. 3 medidas complicadas para poder fazer com que uma campanha possa se desenvolver. Esse é o lado mais, vamos dizer assim, difícil de lidar, mas essa situação, e agora vem a minha fala, a parte importante da minha fala, não pode ser compreendida como um engessamento durante a campanha. Eu vou mostrar para vocês que entre o preto e o branco, do que pode e o que não pode, vocês têm que encontrar as zonas dos canais cinzentos para poder, então, desenvolver a sua campanha. E aí vem a legislação nessa eleição, jogando oportunidades para que você possa, desde já, amplificar a sua presença no período de pré-campanha. Então, vejamos, antigamente, na última eleição, essa situação não era tão difundida como está sendo agora. Então, se vocês quiserem, saindo desse seminário, a partir da segunda-feira, começarem a empreender campanhas, uma presença online na pré-campanha, isso é totalmente possível. E façam. Não espere chegar dia 16 de agosto, começa agora. Né? Então, manter ativos os perfis nas mídias sociais, você pode, deve, né? Uma fanpage no Facebook, uma conta, enfim, no Instagram, no Snapchat, ou ativamente fazer os seus comunicados pelo WhatsApp, ou e-mails para aquelas pessoas que deliberadamente cederam seus e-mails para isso, não é compra de e-mail, tem que fazer essa ressalva. Vocês não podem, por exemplo, comprar link patrocinado em nenhuma ferramenta tipo Google ou Facebook. A compra de propaganda ela é vedada. Vocês podem manter blogs, né, sites pessoais que falem das suas atividades, das suas qualidades. Né? Esses sites, obrigatoriamente, têm que estar hospedados no Brasil. Você pode, desde já, entrar na conversa com seus eleitores, na qualidade de uma pessoa que está engajada para melhorar a sua cidade, por exemplo, emitir opinião sobre fatos políticos, participar de entrevistas, programas e debates transmitidos pela internet. Né? É possível, inclusive, fazer menção à possível candidatura, sobretudo no aspecto voltado para a divulgação de ideias. Né? E, com isso tudo, amplificar a sua presença online durante esse período de pré-campanha. Pois bem, e tem um outro aspecto que eu queria destacar. Se houve a fixação de valores, de limites de gastos no período da campanha, a legislação é omissa em relação aos gastos que você pode ter para amplificar a sua presença online no período pré-campanha. E por isso, quem sabe, pode ser uma oportunidade para que você possa, desde já, empreender um volume maior de divulgação na mídia digital até chegar o dia da efetiva campanha. Então, não vi nenhum tipo de limitação quanto a isso. E, obviamente, isso deve ser explorado. Mas vamos ver agora o que é que não pode. Né? Parece que tudo pode, mas agora tem o não pode. O não pode é o seguinte: taxativamente entrar em qualquer espaço da internet e dizer, peço o seu voto. O pedir voto é o único ponto que está vedado terminantemente pela legislação eleitoral. Então, esse pedir voto pode ser expresso, pode ser indireto, mas não pode ser, desde já, no período pré-campanha, explicitado. Tá? Então, agora, usem da criatividade para poder fazer com que vocês possam ter o que vocês têm de melhor, as suas ideias, os seus projetos, mas necessariamente não tornando explícito a questão do pedido de voto. Né? Então, o que a internet tem de melhor é provocar uma relação direta de interatividade do candidato com os eleitores. E a eleição municipal, ela favorece demais essa situação, porque, dentre todas, é a eleição onde a temperatura sobe,
Porque o eleitor se sente mais próximo do seu candidato. Então, obviamente, se ele é a própria mídia, se ele é um paparazzi em potencial, ele vai se sentir mais próximo para poder estar fazendo a cobertura, para poder estar emitindo opiniões acerca do seu candidato, porque ele se sente próximo dele. Nesse aspecto, eleição de presidente, eleição de governador é frio em relação à eleição municipal. Essa situação é boa, mas, ao mesmo tempo, pode causar surpresas, porque também pode ocorrer uma série de ataques à reputação do candidato, né? Então, é necessário, diante dessa possibilidade maior de ataques à reputação do candidato, que se faça, que se crie uma estratégia paralela de monitoramento em tempo real, constante, sobre todo o conteúdo que é publicado acerca do candidato. Existem hoje na internet diversas ferramentas que favorecem você criar essa. Algumas de custo zero, outras mais caras, mas que te permitem, por exemplo, saber se entrou um vídeo no YouTube, se alguém passou um post no Facebook, no Twitter. Tudo você sabe em tempo real. Eu lembro que na campanha presidencial tínhamos programas que fazíamos, inclusive, sabíamos da localidade da casa de onde saiu uma mensagem de Twitter contra a favor ou contra um determinado candidato. São ferramentas mais avançadas que já existem. Isso só para dar uma ideia para vocês, que na internet tudo se sabe instantaneamente. E a grande verdade é que, se você já tem um contingenciamento montado para monitorar todos os eventuais incidentes, todos os eventuais conteúdos que possam, inclusive, desdobrar em medidas judiciais porque partem para a ofensa ou a divulgação de algum fato falso a seu respeito. O sucesso é você reagir rápido. Quanto mais você poder reagir rápido, menos dano esse fato pode gerar em termos de afetar a sua campanha. Então, você tem que ter uma estratégia sólida com as pessoas selecionadas para poder, de pronto, dar a resposta no mesmo momento em que esse conteúdo sai para o ar. Não deixar que isso se propague, né? Isso porque, gente, todo mundo se acha o Davi de Michelangelo, né? Em termos de beleza, em termos de qualidades, etc. e tal. Essa é a visão do próprio usuário. Mas nem sempre é a mesma visão do público em geral, né? A sociedade pode te achar de um perfil completamente diferente. E além disso, existem problemas de viralização. Viralização, uma pessoa pode pegar uma imagem, uma outra pessoa que não tem nada a ver, e fazer uma montagem, como aconteceu com a candidata Sarah Palin, que foi vítima dessa montagem, em que recortaram a foto dela e montaram uma outra para poder dizer que ela era favorável à corrida armamentista, né? E hoje também nós temos uma situação na internet que é bom ficar sabendo, que é o ciberativismo, é o jornalismo cidadão, como é o Wikileaks, que são pessoas que estão ali escrevendo, querendo tratar, na sua visão, tudo que acontece em relação à eleição, né? Como eu disse, o cidadão é a própria mídia. Um outro aspecto importantíssimo é vocês terem ideia do seguinte: será que vocês todos já tiveram a curiosidade de googlar, ou seja, de colocar seu nome no Google, para ver o que aparece na primeira página? Para poder verificar se aparece na primeira página só referências positivas ou neutras a seu respeito, ou existem negativas? Isso você tem que fazer todo dia. Porque ali estão colocadas aquelas notícias que são mais acessadas relativas ao seu nome. Então, por exemplo, o nadador Michael Phelps, que é, enfim, inigualável em termos de medalha olímpica, teve uma situação de deslize que ele foi pego fumando maconha. E está lá, junto com o seu currículo no Google, além das medalhas olímpicas, essa situação. E por mais que ele queira, ou talvez ele não tenha sido orientado ainda o suficiente, essa informação ainda persiste na primeira página, o que é uma mancha que ninguém gostaria. E tem situações ainda recentes, por exemplo, foi uma primeira crise de mídia que aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff, que o currículo dela não estava verdadeiro em relação ao que de fato ela tinha em relação a títulos. Então, esse é um problema que vocês têm que tomar cuidado, porque se tem informações acerca da formação de vocês que não correspondem à realidade, podem ter certeza, as pessoas vão vasculhar isso e vão explorar negativamente durante a campanha. E outro fato, por exemplo, no momento que você pesquisa seu nome na internet, pode vir
situações nada prazerosas em relação ao seu perfil. Então, existem casos, por exemplo, tudo bem. Existem casos, por exemplo, de pessoas que estão envolvidas em processos judiciais e que aparecem no Google. Processos judiciais, por exemplo, nesse caso aí, especificamente, era um problema de violência doméstica. Essa informação estava lá. Então, isso tem que ser vasculhado, isso tem que ter verificado. E não existe mágica, gente. Não existe nenhuma pessoa pode chegar para você e falar, então, eu conheço um amigo meu que trabalha lá no Google, bate uma varinha de condão e resolve e tira esse negócio. Tudo isso é por meio judicial. Sobretudo depois do Marco Civil da internet, nada é retirado da internet a não ser através de uma ordem judicial que tem que ser tomada de imediato na medida que vocês tomem ciência desse fato. E tem situações também constrangedoras, por exemplo, políticos que são vítimas de ataques, como esse político conservador inglês, pegaram uma foto, hackearam o perfil dele no Facebook e falaram que era ele, entendeu? A conta dele foi acessada por um hacker que se fez passar por ele para poder colocar uma foto com seu membro genital. Então, isso é uma coisa normal que acontece na internet. Mas se você não tem uma equipe preparada para reagir quanto a isso, você pode passar por maus problemas. E ainda também tem situações de imagens que foram geradas em determinados momentos que podem estar causando certos constrangimentos. Isso também tem que ser vasculhado para ver até que ponto que você consegue gerenciar melhor essa situação, né? E outra, questões de ostentação pessoal. O brasileiro, ele adora ostentação. E, ao mesmo tempo, ele é ingênuo em termos de privacidade. Então, tomem cuidado, porque nem sempre isso acaba revertendo em situações positivas. Vejam o que vocês, os membros da sua família, publicam em termos de ostentação, para ver se isso é, de fato, algo positivo ou negativo que merece ser tratado, né? Bom, dentro da minha experiência de atuar como consultor para reagir aos incidentes jurídicos que acontecem durante uma campanha, pré-campanha, o que eu posso destacar que mais acontece no Brasil é ofensas, boatos e a divulgação de fatos inverídicos. A criação de perfis falsos, tá? Perfis falsos muitas vezes comprados ou criados pelos seus concorrentes para poder falar mal deles, falar bem deles e mal de você. Isso hoje já é previsto na lei eleitoral e deve ser, e é punido. Então, agora, como descobrir isso, né? Isso é uma situação que realmente requer uma inteligência de pessoas que entendem dessa área. Houve situações, por exemplo, nas eleições municipais, que em algumas cidades, um candidato comprou um site de notícias local, divulgava informações a respeito de novela, de esportes, mas 1%, 2% apenas. 98% era só de política local. E ele fazia a seguinte estratégia, colocava aspas só para o interesse dele. E o candidato contrário simplesmente não tinha espaço de aspas nenhuma. A reincidência desse tipo de situação, onde se percebia que o site era manipulado, gerou um processo para que esse site fosse fechado. E, de fato, isso aconteceu. Então, é importante vocês verem que isso também, um próprio site de notícias, pode virar um instrumento de manipulação de um opositor em relação às eleições, né? E tem os tais ciberativistas que eu já mencionei, que são aqueles que podem criar conteúdos a seu favor através de uma rede, pois são formadores de opinião dentro de uma determinada classe social onde se deslocalizam. Bom, como boa prática, como recomendação, eu finalizo a minha apresentação dizendo que o que de melhor vocês poderiam se preocupar a partir de agora seria o seguinte. Primeiro, monitorar conteúdos em tempo real sobre tudo que sai a respeito de vocês na internet. Tudo. Ou, quem sabe, também monitorar tudo que sai a respeito dos seus opositores. Existem ferramentas fantásticas que te permitem isso. Se ocorrer algum conteúdo que possa ter uma repercussão jurídica, por exemplo, uma ofensa, por exemplo, um boato, um fato falso, analisar, preservar essa prova imediatamente, que as provas podem aparecer e desaparecer rapidamente na internet. Contactar um especialista para que ele possa fazer a identificação da autoria inequívoca e tomar de imediato, em 48 horas, 24 horas que seja, medidas já para poder tentar remover esse conteúdo, se juridicamente ficar comprovado que
se revele um excesso de liberdade de expressão. Bom, a mensagem final é que eu digo que vocês podem e devem começar a partir de segunda-feira, amplificar a presença online do seu perfil no período de pré-campanha, tá? E criar desde já uma estratégia para reagir a incidentes que certamente vão acontecer. E isso para quê? Para que não haja essa reação, esse enfrentamento de forma tardia ou inadequada, porque isso pode gerar, se não for tratado de imediato, grandes prejuízos para a sua reputação e para a sua campanha. Portanto, o período de pré-campanha na internet já começou. A adoção de uma estratégia de marketing digital, de uma consultoria jurídica nesse aspecto, pode se tornar um diferencial para vocês em relação ao que vem por aí. Eu desejo, como já mais uma vez, sucesso a todos e que tenham, evidentemente, uma campanha de muito êxito para que a gente possa efetivamente mudar o nosso país, sair dessa situação de total descrédito que a classe política vem passando. E eu acredito muito que a internet, a mídia digital, pelo poder de engajamento, pelo poder de alcance, de penetração que possuem, deve ser utilizada como um grande aliado de todos vocês nessa campanha eleitoral. Nós não tínhamos nem um pouco o número de pessoas que usavam dos smartphones, das redes sociais nas eleições passadas, que já foram significativas. Essas serão ainda mais. Mas isso depende de vocês, que podem gerar conteúdos que sejam relevantes, que sejam motivadores e ensejadores para que as pessoas entendam que no mundo digital existe um caminho muito fértil para exercer a cidadania. Muito obrigado. Agradeço, doutor Alexandre, por tratar de um tema tão importante como é a campanha digital, e quero registrar aqui, a pedido do presidente Casagrande, que todas essas palestras estão sendo filmadas, transmitidas ao vivo e constarão do site da Fundação João Mangabeira. Passo, então, a palavra à doutora Gabriela Hollenberg, especialista em Direito Eleitoral.